Olá, pessoal! Esse é o nosso curso de Álgebra Linear e nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de combinações lineares de vetores em R3. Vamos relembrar a definição de combinação linear. Você já vê um espaço vetorial real, V1, V2 até Vn vetores em V e A1, A2 até An números reais. O vetor V, dado por A1, V1 mais A2, V2 mais até An, Vn, é um elemento do espaço vetorial V chamado de combinação linear dos vetores V1, V2 até Vn. Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de combinações lineares de vetores em R3. Vamos considerar os vetores V1, 1, menos 3 e 2, e V2, 2, 4 e menos 1. O exemplo 1 nos diz que o vetor V, menos 4, menos 18 e 7, é combinação linear dos vetores V1 e V2. Para que o vetor V seja combinação linear de V1 e V2, o vetor V tem que ser obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Então, nós devemos ter A1 vezes 1 menos 3, 2, mais A2 vezes 2, 4 menos 1, resultando no vetor menos 4, menos 18 e 7. Fazendo as operações de multiplicação por escalar e soma, nós teremos A1 mais 2A2, menos 3A1 mais 4A2, 2A1 menos A2, igual a menos 4, menos 18 e 7. Da primeira coordenada, nós temos uma equação A1 mais 2A2 igual a menos 4. Da segunda coordenada, nós temos uma equação menos 3A1 mais 4A2 igual a menos 18. E da terceira coordenada, nós temos uma equação 2A1 menos A2 igual a 7. Resolvendo esse sistema, nós obtemos A1 igual a 2 e A2 igual a menos 3. Então, como esse sistema possui solução, realmente o vetor V é combinação linear dos vetores V1 e V2, porque existem coeficientes A1 e A2 que fazem com que o vetor V seja obtido fazendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2. Esses coeficientes são A1 igual a 2 e A2 igual a menos 3. Então, o vetor V pode ser obtido fazendo 2 vezes o vetor V1 menos 3 vezes o vetor V2. E, de fato, menos 4 menos 18, 7, é igual a 2 vezes 1 menos 3, 2, menos 3 vezes 2, 4, menos 1. Como estes são vetores em R3, nós temos aqui uma interpretação geométrica e podemos ver os vetores V1 e V2 e também o vetor V. E esses três vetores são paralelos a um mesmo plano. Por meio de uma vista bidimensional desse plano, nós vemos que realmente, dados aqui os vetores V1 e V2, fazendo 2 vezes o vetor V1 somado com menos 3 vezes o vetor V2, nós obtemos como resultante o vetor V. Agora, considerando os mesmos vetores V1, 1 menos 3, 2 e V2, 2, 4 e menos 1, o exemplo 2 nos diz que o vetor V, 4, 3 e menos 6, não é combinação linear de V1 e V2. Para que o vetor V fosse combinação linear de V1 e V2, o vetor V seria obtido fazendo A1, V1 mais A2, V2. Então, nós deveríamos ter A1 vezes 1 menos 3, 2, mais A2 vezes 2, 4 menos 1, igual a 4, 3 e menos 6. Fazendo aqui as operações de multiplicação por escalar e soma de vetores, nós temos A1 mais 2A2, menos 3A1 mais 4A2, 2A1 menos A2, igual a 4, 3 e menos 6. E então, da primeira coordenada, nós temos a equação A1 mais 2A2 igual a 4. Da segunda coordenada, nós temos a equação menos 3A1 mais 4A2 igual a 3. E da terceira coordenada, nós temos a equação 2A1 menos A2 igual a menos 6. Esse é um sistema impossível. Ele não possui solução. Portanto, não existem os coeficientes A1 e A2 que façam com que o vetor V seja obtido fazendo A1, V1 mais A2, V2. E então, o vetor V não é combinação linear dos vetores V1 e V2. Geometricamente, nós podemos ver que o vetor V não é paralelo ao mesmo plano que os vetores V1 e V2. Então, nós não conseguimos obter o vetor V a partir dos vetores V1 e V2, porque a partir dos vetores V1 e V2, nós só conseguimos obter os vetores do plano que passa pela origem e é paralelo aos vetores V1 e V2.
Com esses exemplos, nós percebemos que um conjunto de vetores pode gerar um determinado vetor, mas não gerar um outro determinado vetor.